Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a decisão de Roberto Firmino, alvo de propostas de clubes brasileiros. Ele já se decidiu sobre o que fazer nessa janela de transferências. O futuro de Rony. Falo também sobre a Atuesta, negociado, péssima negociação do Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ele e companhia estão buscando jogadores ou não? Alguma informação? Sim, Albert, certeza que estão. Zagueiro, atacante, nos últimos dias surgiram mais alguns nomes, né? Vitor Roque e Firmino para a função de 9, Vitor Roque não sai do Betis antes da metade do ano, a partir de junho aí poderia haver um acordo. Defesa Civil, chuva forte persistente pelas zonas norte, centro e oeste de São Paulo. Risco alto para alagamentos e enxurradas. Mantenha-se em lugar seguro. Mensagem da Defesa Civil, tá, pessoal? Então, prestação de serviço para vocês por aí. Aqui na Zona Sul, falo bem perto do estádio do São Paulo, não chove. Mas, enfim, Vitor Roque e Firmino são alvos. O Firmino já decidiu que não volta para o Brasil nessa janela. O Vitor Roque só na metade do ano. Rollheiser é a mais nova disputa do Palmeiras, embora o Palmeiras não confirme. Também falaram em Merentiel, mas o Palmeiras assegurou que não tem nenhuma negociação pelo Merentiel. Já Pablo Verratti, de contrato renovado no Vasco, não sairá do clube. Mas, antes disso, o nome dele foi sugerido ao Palmeiras. O Abel Ferreira estudou, analisou, avaliou e entendeu que o Verratti acrescentaria pouco na comparação com o Flaco Lopes. Para mim, um enorme equívoco. O Verratti é muito mais jogador. Vou te falar agora sobre o Palmeiras com um péssimo negócio. O Palmeiras acaba de rasgar 21 milhões de reais. É que a Atuesta será jogador do Orlando City sem qualquer custo. A confirmação foi feita por uma pessoa envolvida nas tratativas que me assegurou que a compra feita pelo Orlando City foi uma compra não onerosa, ou seja, sem dinheiro. O Palmeiras fica só com um percentual de uma venda futura, torcendo para que a Atuesta se valorize por lá, seja negociado e o Verdão possa arrecadar alguma coisa. O Atuesta havia sido comprado em 2021 do próprio futebol dos Estados Unidos, na oportunidade por 21 milhões de reais. Nunca deu certo com a camisa do Palmeiras, chegou a ser emprestado para o próprio futebol da Major League Soccer e agora sai de graça. Foi a opção que o Palmeiras encontrou diante da falta de perspectiva de utilizá-lo por aqui e de negociá-lo com qualquer dinheiro. Mais um péssimo negócio feito por Leila Pereira e Anderson Barros, que foram responsáveis por várias contratações equivocadas. Vou citar algumas: lateral esquerdo Jorge, que custava R$1 milhão por mês e praticamente não conseguiu jogar pelo Verdão. Navarro, centroavante, que saiu do Botafogo, foi contratado pelo Palmeiras e também não vingou com a camisa alviverde. Flaco Lopes, que hoje é reserva, custou quase 70 milhões de reais, estou incluindo também os impostos, lista de erros bastante grande. Só para completar o noticiário alviverde, contar que o Palmeiras descarta o interesse em Rollheiser. Nessa quinta-feira, o jornal A Bola chegou a contar que o Verdão era o favorito para desbancar Botafogo e Santos e contratar o meio atacante argentino do Benfica. Segundo o Verdão, não há negociações, a saideira em relação ao Palmeiras, empate 1-1 contra o Corinthians, na noite dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, rendeu muitas reclamações do técnico Abel Ferreira. Tudo contra a arbitragem. É que o Palmeiras, que empatava com o Corinthians em 1-1 até o finalzinho, viu o Estevão desperdiçar um pênalti, o Hugo pegou. Só que nesse lance, enquanto o Estevão se preparava para cobrar, houve a invasão de jogadores do Corinthians. O Abel entende que o árbitro de vídeo deveria ter participado e mandado voltar o lance. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Rony, que voltou a ser alvo do Atlético Mineiro e do Santos. A novela Rony parece não ter fim. Importante contar que o Galo fez uma sondagem ao longo da semana para dirigentes. O Galo fez uma sondagem durante a semana para os representantes do atleta. A ideia era entender as condições. Houve uma mudança importante em relação à primeira tentativa do Galo. O Atlético havia tentado contratar o Rony algumas semanas atrás, quando da transferência do Paulinho. Só que na oportunidade, o Palmeiras queria 12 milhões de dólares para negociar o Rony. Agora, a pedida do Palmeiras é de 6 milhões de dólares, ficou bem mais acessível. A dificuldade tem sido em fechar com o Rony, que ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês no Palmeiras e está exigindo 1 milhão e 500 mil. O Atlético não fez proposta oficial, quis entender as condições e vai estudar alternativas para eventualmente fazer essa proposta. O Santos é outro que voltou a negociar com o Rony, especialmente depois do desacerto com Rollheiser.
só que também o Santos tem esbarrado nessa pedida de R$1,5 milhão. Para falar sobre o futuro de Roberto Firmino, o atacante brasileiro de 33 anos de idade foi alvo nos últimos dias de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, entre outros, mas decidiu permanecer na Arábia Saudita. Essa decisão tem a ver com a questão financeira. Seu contrato no Al-Ahly só se encerra em junho de 2025 e por lá ele ganha R$10 milhões por mês. A fase já não andou tão boa quanto hoje. Hoje ele tem jogado como titular absoluto, tem feito gols, foram 3 gols nos últimos 4 jogos. Só para explicar que nessa temporada, 25 partidas, 9 gols e 5 assistências. Ele até cogitou voltar ao Brasil por agora, mas dependeria de uma rescisão de contrato com a Al-Ahly. Algo que não seria fácil, não vai haver tempo hábil até 28 de fevereiro. Dessa maneira, o Firmino optou por ficar pelo menos até a metade do ano, quando vai se sentar à mesa com dirigentes do clube saudita para definir seu futuro. Firmino que seria um alvo do Palmeiras para a disputa do Super Mundial de Clubes, embora tenha a curiosidade dele já ter se declarado torcedor do Corinthians e com vontade de realizar o sonho de infância de jogar no clube do coração. Estava falando sobre o Atuesta, tá? O Orlando City negociava com o Palmeiras um empréstimo. E o que estava pegando aqui, o Palmeiras gostaria que o Orlando City assumisse 100% dos salários. Não houve acordo, no fim das contas, o negócio acabou correndo o risco de melar, mas nessa quinta-feira, Orlando City e Palmeiras se acertaram. E o Orlando City está contratando o Atuesta sem custos. Deixa eu até usar a expressão, compra não onerosa. Achei bonita a expressão, né? Ou seja, o Orlando City não está pagando nada para ficar com o jogador, 50% dos direitos econômicos passam a pertencer ao Orlando City, o Palmeiras fica com 50%, imaginando que ele possa se valorizar num futuro não tão distante, tá? Só para completar, o Orlando City foi buscar o Atuesta para o lugar do Wilder Cartagena, jogador da seleção peruana que teve uma lesão feia. Pelas regras lá nos Estados Unidos, há uma série de limitações para a substituição de jogadores, né? E o fato de o Orlando City ter uma relação boa com o Palmeiras e com o Atuesta acabou permitindo esse acordo. Deixa eu só ver quanto é que o Palmeiras gastou no Atuesta. Palmeiras compra Atuesta. Porque o Atuesta é a confirmação de um péssimo negócio, né? Palmeiras anuncia a contratação de Atuesta. Assinou por 5 temporadas, foi comprado do Los Angeles FC, operação de... A diretoria do Palmeiras vai desembolsar $3 milhões e 700 mil. E o Palmeiras adquiriu 70% dos direitos econômicos, ou seja, comprou por 3.700 e está entregando de graça. Péssima negociação, mais um dos vários equívocos cometidos pela diretoria alviverde, né? Para contar quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na atual temporada, você tem alguma suspeita? Acertou quem lembrou do Palmeiras, apesar de ter contratado apenas 3 jogadores, foram investidos 232 milhões de reais. Paulinho, mais caro de todos, Facundo Torres e Emiliano Martínez completam a relação. O Botafogo é o segundo quem mais gastou, 131 milhões de reais, 3 reforços. Dá uma olhada como os clubes da ponta têm gastado bastante com poucas contratações. O Bahia surge em terceiro com 113 milhões de reais depois de 7 aquisições. O Galo é o quarto com 94 milhões de reais em 5 reforços. O Cruzeiro é o quinto com 71 milhões e 9 reforços. O Fluminense é o sexto com 66 milhões e 7 reforços. O Red Bull Bragantino aparece em sétimo, foram 57 milhões de reais e 6 contratações. Para completar o top 10, o Santos na 8ª posição, 51 milhões de reais e 7 reforços. O Internacional é o nono, 45 milhões de reais e 5 contratações. E o Sport é o 10º, 40 milhões e meio de reais depois de 9 aquisições. O Flamengo é só o 11º com 31 milhões de reais. O Corinthians, o 12º, mas Nicola, o Corinthians não contratou ninguém. Só para lembrar, o Kaká que estava emprestado, acabou batendo metas na temporada passada e foi adquirido em definitivo por conta da aquisição do Kaká. O Corinthians vai precisar desembolsar 24 milhões de reais. Vitória, Grêmio, Fortaleza, Ceará, Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco aparecem na sequência, com detalhe: Juventude, Mirassol, São Paulo e Vasco fizeram contratações todos sem custos. Chama atenção Juventude, 11 caras novas e nenhum real investido. Preciso falar agora sobre Endrick, o ex-atacante do Palmeiras, que inclusive marcou gol nessa quarta-feira em jogo da Copa do Rei contra o Leganés.
O Endrick foi titular e fez o segundo gol do confronto com o Leganés. O Endrick esteve na mira de 7 clubes europeus nessa janela recém-encerrada. Tanto o Real Madrid quanto o Endrick descartaram qualquer tipo de negócio por entenderem que o Endrick ainda tem muita lenha para queimar vestindo a camisa do poderoso clube espanhol. A Arsenal, West Ham, Olympique de Marselha, Juventus, Sevilha, Villarreal e Getafe foram os interessados, todos dispostos a contratá-lo por empréstimo. Nenhuma chance de o negócio acontecer. Ele permanece no clube e já soma 5 gols em 22 partidas na atual temporada. Destaque para a participação dele na Copa do Rei, 3 jogos e 3 gols. Preciso falar agora sobre o tabu do Palmeiras contra o Corinthians. Em jogos do Campeonato Paulista, os times se enfrentam na noite dessa quinta-feira, 20 horas, no Allianz Parque, em jogo do Paulistão. O Palmeiras não perde para o Corinthians no Campeonato Estadual há 7 partidas. É bem verdade que nesse período foram 2 vitórias e 5 empates, mas há essa longa invencibilidade. A última derrota na fase de grupos do Campeonato Paulista de 2020. Juntando todos os torneios, Campeonato Paulista Brasileiro e outras competições, o Palmeiras só perdeu 2 dos últimos 17 jogos contra o Timão. São 8 vitórias do Palmeiras, 7 empates e 2 derrotas, embora façamos a ressalva, o último jogo entre os dois times terminou com vitória corintiana por 2-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi justamente a vitória corintiana que abriu sequência para esse atual momento bem legal de 13 vitórias nos últimos 14 jogos. Dentro da casa palmeirense, no Allianz Parque, onde o jogo acontece nessa noite, o Palmeiras não perde um derby há 9 jogos, são 5 vitórias e 4 empates. Última derrota no Campeonato Paulista do Palmeiras para o Corinthians no longínquo ano de 2019. Você tem palpite? Já usa espaço para comentário. Quero saber o que você pensa sobre esse jogo, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras de olho em Roberto Firmino, pelo menos é o que garante o jornal Sport da Espanha. O mesmo jornal Sport que havia afirmado nas últimas horas que o Palmeiras fez uma oferta de 27 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus ao Barcelona pelo Vitor Roque. Segundo a apuração do jornal espanhol, tanto o Vitor Roque quanto o Firmino são os 2 alvos do Palmeiras para a temporada. Eles seriam ou um ou outro o camisa 9 do Verdão. O problema em relação ao Vitor Roque é que ele só pode ser contratado a partir da metade do ano. Não há nenhuma chance de o Betis liberá-lo antes do fim do contrato de empréstimo. O Vitor Roque está emprestado até o mês de junho. Dessa maneira, o Palmeiras só poderia contar com o Vitor Roque para a disputa do Super Mundial de Clubes. Em relação ao Firmino, segundo a apuração espanhola, o atleta poderia ser liberado agora pelo Al Ahly da Arábia Saudita para se juntar ao Palmeiras desde então. Mas, porém, contudo e todavia, há 2 grandes problemas nessa operação pelo Firmino. Primeiro, que ele tem contrato no Al Ahly até junho de 2026 e por lá ganha perto de 10 milhões de reais por mês, jogador avaliado em 14 milhões de euros. A temporada atual dele também é boa. 25 jogos, 9 gols e 5 assistências, são 3 gols nos últimos 4 jogos, tá? Só para completar, é importante lembrar que o Roberto Firmino já se declarou algumas vezes torcedor fanático do Corinthians. Família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando realmente do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega deixando seu like. Se inscreve aqui no canal ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficamos por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre para mais. Até o próximo vídeo, vamos para cima, vamos que vamos.